Voltar para o MEI ou migrar para o Simples Nacional é o tema da nossa live de hoje. Sextou! Então, hoje quero estar falando um pouquinho sobre a questão, gente, dos desenquadramentos de MEI e de empresas de Simples Nacional e o período que você tem, assim como qualquer ser humano do Brasil, para retornar o seu negócio, a sua empresa, para o Simples Nacional, caso este tenha sido desenquadrado pela Receita Federal. Gente, tomem bastante cuidado com essa questão do desenquadramento das empresas. Se você abrir um MEI e não pagou a guia mensal, não fez a declaração anual, você pode ter tá correndo o risco de ter tido essa empresa desenquadrada de MEI e desenquadrada do Simples Nacional. E aí, meu bem, você vai ter um BO muito grande. E aí, vamos pensar um pouquinho se talvez ir para Simples Nacional seja o seu momento atual ou você voltar como MEI. Então, voltar para MEI ou ir para o Simples Nacional. Primeira coisa que eu preciso dizer, muito importante, regrinhas, tá? Quem pode voltar para o MEI em 2026? Lembrando que você tem até o dia 30 de janeiro para solicitar o retorno ao MEI. Para fazer essa solicitação, o CNPJ não pode ter pendência. Tem que ter regularizado todas as dívidas. Esse CNPJ não pode estar com pendência. Ou seja, o ideal, gente, que eu sempre oriento, é que a pessoa procure um contabilista, um contador da sua confiança, para que o contador faça ali um pente fino. Ai, Dani, mas isso tem um custo. Bem-vindo à vida, isso tem um custo. Tudo na vida tem um custo, gente. Não existe almoço grátis. Se tiver grátis, o almoço é você. Sinto te informar, tá? Se ninguém te contou, titia conta. Titia adora contar as coisas para as pessoas, sabe? Principalmente coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas que é necessário. Então, observe. Você tem um CNPJ MEI, deixou parado, tá lá vivendo como se não houvesse amanhã e não parou para prestar atenção? Procure um contador, uma contadora de sua confiança. Você tem até o dia 30 de janeiro para resolver esta pendência, regularizar, tá? Para poder voltar para o Simples, para o MEI. E é importante que seja feito, tá? Então, quem pode fazer quem pode solicitar a volta do MEI ainda em 2026? Quem não tem nenhuma dívida tributária lá, tem que ter pago as guias ou feito um parcelamento e tem que pagar a primeira parcela desse parcelamento, tá? E é interessante não deixar isso, gente, pra semana que vem, tá? Pelo amor de Deus. E por que semana que vem? Porque semana que vem é 30, é isso. E aí não deixa pro dia 30, cacete. Tem que fazer antes. Por quê, Dani? Senão não vai dar tempo do sistema processar. Se você tem ali 2, 3, 4, 5 anos de dívida, fazer o parcelamento, tem que pagar a guia, e isso tem que acatar no sistema para conseguir fazer o retorno. E se não fizer isso, você vai ter um problema enorme, e vou dizer aqui na live, tá? Um outro ponto de atenção, gente, é o faturamento. Um erro, enorme erro das pessoas é não terem o seu planejamento de negócio, planejamento financeiro pessoal. Se você não tem planejamento, você vai ter problema na sua vida. E não vou dizer, vai ter problema com a Receita Federal. Você vai ter problema na sua vida. Você tá aí vivendo como se não houvesse amanhã, não tem noção de quanto que ganha, de quanto que gasta, tá ali, tá viajando na maionese. Sem um mínimo de planejamento, você vai ter problema. Você vai quebrar a sua empresa, você vai acumular dívida e você nunca vai construir patrimônio. Ponto. Bom dia, gata! Quanto tempo? Então, é importante planejamento. Aí, como que faz? O basicão, planilha de Excel. Os meus combos de planilha ficam no link da bio.
tá? Eu tenho ali um combo de planilha com a planilha de planejamento, planilha de controle de gasto, planilha de controle de receita, planilha de controle de receita anual, exemplo de rotina, e ainda coloquei um e-book para primeiros passos de investimento. Tá bem completinho, o link fica na bio do meu Instagram. Para você que tá no TikTok, vai lá no Instagram, que tem o combo de planilhas, é o suficiente para te dar clareza, tá? A planilha de planejamento, principalmente, planilha de planejamento é onde você vai fazer o quê? Parar para raciocinar. Por quê? Se você não para raciocinar com o básico, gente, de quanto que você precisa que esse negócio te pague, você não vai entender se realmente vai valer a pena voltar para o MEI. Porque se você identificar para o MEI que você vai faturar mais do que 81 mil reais, MEI não é para você, ok? MEI não é para você. E se você já tiver faturado no ano de 2025 até o limite de 20%, que é 97.200, você vai já ter que ficar no Simples Nacional. A não ser que você tenha ali o seu planejamento muito bem feito e identifique que você não vai passar dos 81 mil. Aí você vai solicitar de novo ali a volta desse CNPJ MEI de Simples Nacional para MEI. Mas precisa partir do princípio, gente, pelo amor de Deus, precisa partir do princípio do controle. Precisa partir do princípio do planejamento. Nem que essa porcaria esteja num caderninho, que eu sou super contra caderninho. Eu sou contra o caderninho. Porque se hoje, em 2026, as pessoas têm capacidade de pegar um celular, tá me assistindo aqui, fazer coisas mais elaboradas, stalkear ex. Vocês são muito espertos. Não conseguiu usar uma planilha de Excel. Puta que pariu, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí não vale. Tem que fazer no Excel. Para com essa vida de caderninho, tá? Vida de caderninho, não dá. Século 21, 2026... Nada de controle em caderninho. Nada de controle em caderninho. Ah, mas eu gosto, vai ficar pobre. E tá tudo bem, é escolha, ok? Cada um faz uma escolha na vida, gente. Bem-vindo à realidade. Não quer fazer o controle? Não vai ter patrimônio. E fim. Ah, eu não quero planilha de Excel. Vai ficar pobre. Sinto muito. Ponto. Vai ser só mais uma pessoa na estatística do Brasil. Eu sou muito realista, para talvez, né, fazer você acordar para a vida e focar no básico bem feito, tá? Básico bem feito e o mínimo com constância. Se você não foca, você vai ter problema. A Jaqueline, deixar o caderno para anotar as reflexões. Caderninho é brainstorming, gente. É brainstorming, é você pegar ali. Eu sou o time agenda de papel. Agenda é maravilhoso de papel. É o meu córtex pré-frontal fora da minha cabeça. Porém, para números, não funciona. Para controle financeiro, é o Excel, o básico do básico. Se o teu negócio ainda é pequeno, você consegue também fazer esse controle dentro de uma planilha de Excel. Se você já tem o seu planejamento de negócio e já tem, né, já quer que esse empreendimento de fato vá crescendo ao longo do tempo, é contratar um sistema de ERP. Mas vamos lá voltar para a questão da regularização do MEI. Uma pessoa está me perguntando aqui, como faço para regularizar e cancelar o MEI? Regularizar, procure um contador de sua confiança para que essa pessoa faça, sim, pague esse serviço, tá? Cancelar, por que vai cancelar? Tá em CLT? Por que vai cancelar o MEI? Gente, cuidado com esse negócio de cancelar a CNPJ assim à torta direito, tá? Cuidado com isso. Porque se você continua empreendendo, você simplesmente não está fazendo o que devia ser feito. Que é o quê? O MEI, ele tem regras. Faturamento até 81 mil. Pagamento da guia do MEI. Fazer a declaração anual. E o controle de caixa. Lembrando que parte do princípio do controle. Se ao longo do tempo você começar a observar que esse seu negócio já está passando dos 97.200,
Tem que tomar muito cuidado, gente. Principalmente você que emite nota fiscal, tá? Tomem cuidado, você que é um PJ que faz o recebimento de outra pessoa jurídica que tem que emitir nota fiscal. Gente, se tem um negócio que desenquadra muito, muito fácil, é a tal da nota fiscal. E se você não tem um controle, você está errada. Está errado, tá? Vamos lá. Dani, e quem não pode ser MEI? Quem fatura mais de 81 mil reais, gente. Parte do princípio do controle. E é importante que entenda a parte, gente, de empreendedorismo. Existem formas de empreender, existem formas de tributar. Mas não tem como não tributar, tá? Tem que pagar o tributo, tem que pagar o imposto. Todo mundo tem que pagar o imposto. Todo mundo tem que contribuir e faz... E é isso. É aquela parada assim, aceita que dói menos? Aceita que dói menos. Todo mundo tem que pagar o tributo. Ah, eu não quero a burocracia de um negócio, eu não quero a burocracia de ter muito de controle. Faça o seu currículo, se capacite, vá para a CLT. CLT, carteira registrada. Não quer ter dor de cabeça com emissão de nota, convênio, nada disso? Vá para a CLT. Vá trabalhar para os outros, que vai ter essa burocracia de carteira assinada. Tem ali o contribuição pro seu INSS, seu fundo de garantia sendo depositado e vá viver sua vida, cara. Cuidado com o empreendedorismo gourmet, ok? Com esses empreendedorismo Nutella de hoje em dia. Não, às vezes ser empreendedor não é pra você. E tá tudo bem, gente. Não é todo mundo que tem capacidade de estômago pra empreender no Brasil. Ah, mas aí eu vou ganhar pouco. A gente ganha pouco. Não sei se te contaram, o Brasil é majoritariamente de pessoas pobres, porra. 90% da população ganha até R$3.500. E aí você tá aí viajando na maionese. Sai da bolha e olha o entorno. Sim, às vezes vale mais a pena você não empreender e ir trabalhar de CLT para as outras pessoas. Crescer dentro da sua profissão, gente. Tomem bastante cuidado. E fazer ali uma faculdade, tá? Para além, porque faculdade não é só uma questão de profissional, uma questão de crescimento, de sair da bolha, tá? É isso. Ah, eu vou ganhar pouco, assim como o resto da população. Bem-vindo ao clube. Que não ganha muito, a não ser que trabalhe pra um caralho, tá? Eu, se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar pra cacete. É isso. E eu tô aguentando, não tô, vou fazer 40 anos, gente. Eu sou muito realista. Eu sou muito realista. Então, não, empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem. Faça seu currículo. Vá se capacitar e vá trabalhar para os outros. Porque tem muita empresa querendo pessoas para trabalhar. Muita empresa. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Qual o risco de desenquadrar o MEI no Sebrae? Jaqueline, lembra que não existe almoço grátis, tá? Se tiver grátis, o almoço é você. Então, depende. Se você paga a consultoria do Sebrae, de qualquer forma, ele vai ter que te direcionar para um contabilista, tá, gente? Porque a empresa que desenquadra do MEI, ela é obrigada a ter um profissional, um contador para assinar. Ela é obrigada a ter contador. Se o teu MEI for desenquadrado, tem por obrigação procurar um contador, tá? E aí, se essa consultoria é paga, já vai ter um profissional para estar junto. E se não for, normalmente eles acabam orientando, gente, de uma forma bem ruim, infelizmente, tá? Não é falando mal de nenhum órgão, não. Mas, infelizmente, eu já peguei casos de pessoas que foram desenquadradas de qualquer forma, tá? E não foram bem orientadas e isso acumulou-se dívidas de forma desnecessária. Porque lembrem-se, parte do princípio do pagamento da guia, gente, tá? A pessoa... Ei, meu amigo, em fevereiro a gente tá junto, hein? Elegância em pessoa. Ai, maravilhoso. Ai, ó, você tá me devendo 100 pau, hein? Tô doido, mas eu quero mais um abraço. Tô com saudade. Outra coisa que precisa observar, gente, pelo amor de Deus...
Se você é um negócio de mercadoria, né, que você vende produto, você tem que observar quanto que você compra de produto. Porque se você ultrapassar 64.800, você também corre o risco de ser desenquadrado. E com nota fiscal de compra é ainda mais fácil, tá? É mais fácil. Porém, como é o Estado que regula isso, pode, tá, correr um delay aí. Vamos supor, começou a comprar, não fez controle de porra nenhuma, porque é isso. Vai comprando, não anota nada, vende, pá, enfim. Foi lá com Deus. 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Receita Estadual, ela não deixa passar de 5 anos, mas ela vai vir e vai te cobrar os 5 anos. Vral. E aí você tem que voltar. Você não, né? No caso é um contador que normalmente faz essa operação. Volta tudo e vai ter que pagar o imposto normalmente. Aí, gente, aí é de quebrar o peão. Mas por quê, Dani? Porque o Estado é malvadão, porque você não controlou. Porque você quer empreender de qualquer jeito. E aí lembra, empreender não é pra todo mundo. Aqui no mercado, ó, tem um MEI, faz 5 anos, faturo 60 mil por mês. Manos, lembra? Quanto que o MEI pode faturar por mês? R$6.750. Se você fatura 60 mil por mês, você tem um faturamento anual de 720 mil. Isso chama muita atenção, tá? Coloquem uma via de regra anual. Qual é o impacto anual? Ah, eu estou dentro dos 81 mil, eu vou continuar como MEI. Ah, eu cheguei a 97.200, eu vou ser desenquadrado no ano seguinte e vou começar uma empresa normal, gente. E aí, o que eu tenho observado bastante? Eu não sei de onde que as pessoas tiram números, mas olha só, uma empresa de Simples Nacional, em mais ou menos via de regra, quando é prestação de serviço, a grande parcela inicia-se numa carga tributária de faturamento de 6%, tá? Aí, Dani, então se eu recebo 6 mil, eu tenho que pagar de imposto R$360 da guia do Simples Nacional. Mas eu vi gente colocando, porque eu vou pagar R$2.000 de imposto. Da onde que vocês tiraram R$2.000? E se você ainda paga a sua contribuição para o INSS, fica menos de R$600 de custo. É o custo, gente, custo. Fazer o quê? Faz parte do jogo. Mas aí eu não vou ter quase nada. Mano, vá para a CLT. É o custo. E quem é o erro? O errado é quem não planeja. O mínimo de planejamento. Eu não quero ter burocracia. Então, se adeque e continue recebendo R$6.750. Analise o mercado. A única coisa que não dá, gente, e aí é aquela história de quem não pode ser MEI, é quem tem mentalidade enrijecida, achando que todo mundo vai girar em torno dessa própria pessoa. Acordem. Nós somos basicamente 220 milhões de brasileiros. O mundo não gira ao seu redor. Não interessa o que você pensa, não interessa qual partido que você é. Cuidado com a ignorância. Como diria minha afinada avó, a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burro. Tomem cuidado, porque nós, neste ano de 2026, nós estamos em ano de política, de campanha, de eleição. Cuidado para você não se tornar massa de manobra e atrapalhar a sua vida. Gente, isso é muito sério. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. É a sua moral. É o seu nome. É o seu CPF. E acredite, dependendo da pessoa que você coloca lá em cima, ela tá cagando pro seu CPF. Porque o poder é isso, gente. Infelizmente. E aí é onde eu gosto sempre de reforçar. Parta do princípio do controle. Se você não sabe quanto que você faturou, a Receita Federal sabe. E hoje, gente, e eu falo assim, eu já vou fazer 19 anos de profissão. Eu sou da era de que não existia tecnologia e sou da era da tecnologia. Assim como nós usamos o chat GPT,
de forma incrivelmente incrível, é isso. A Receita Federal também. Não tem mais um ser humano. Então, se você recebe 60 mil por mês, não tem carnê-leão, não tem nada, não tem um contra-cheque. 720 mil, opa! Quanto que dá isso por mês? O robozinho vai analisar e vai te mandar ali: ei, tudo bom, fulano? Eu observei que você tá faturando muito e que não tá pagando nada. E se o recebimento for no cartão de crédito? Mano, aí vocês estão fugindo mesmo. Porque aí quem pega não é nem a Receita Federal, é a Receita Estadual. Tá? Parte do princípio do controle, parte do princípio de entendimento. Tá? Parte do princípio do entendimento. Cuidado para não serem massa de manobra. Cuidado, tá? Breno tá perguntando assim: como faço para não passar do meu limite ME 30 mil por mês? Gente, parem de se limitar. Parem de se limitar. Por que você quer se limitar, cacete? Quanto mais dinheiro eu ganho, mais imposto eu pago. E tudo bem, eu preciso planejar. Aí a sua vida, meu bem, tem que ser uma vida barata e com valor. Princípios. Nós estamos no Brasil. Ah, eu não gosto do Brasil. Você vai conseguir ir pra fora? Parem de ficar falando besteira, sabe, gente? Parem. Porque isso só emburrece as pessoas e só deixa elas mais pobres. Pobre de tudo. Pobre de dinheiro, pobre de espírito, pobre de inteligência, pobre de tudo. É isso que você quer pra sua vida? Ah, é? Então, mano, vá pra puta que pariu. Essa live não é pra você. Saca? Ah, não. Eu quero crescer, eu quero, sabe, ter valor, eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser uma pessoa rica em todos os aspectos da minha vida, não apenas o financeiro. Porque a grana, gente, ela é importante monetariamente pra gente ter uma vida tranquila, mas ela não é a pauta principal da riqueza. Acreditem, eu estudei bastante pra isso, tá? Ah, eu quero continuar com a mentalidade enrijecida, falando um monte de besteira repetitiva. Essa live não é pra você, meu canal não é pra você, e aquilo que eu falo não é pra você. Quero crescer, Dani, tô perdida. Aí a titia tá aqui pra te orientar, tá? Pra trazer vocês de volta à vida. É isso. Parta do princípio do faturamento. Existem atividades, gente, que não podem ser MEI. Então, o que você precisa fazer hoje? Vamos pro dever de casa, que eu adoro dever de casa. Dever de casa é com titia. Primeira coisa, se você não sabe quanto que você faturou em 2025, volta tudo, pega todos os extratos bancários, pessoa física e pessoa jurídica, tudo, tá? Aproveita a sexta-feira, não vá assistir série, vá ter tesão pela sua vida. Fique com raiva. Agora também vou fazer essa porra acontecer, entendeu? A raiva é um motivador interessante. Fique com raiva. Vou fazer essa merda acontecer. Vou pegar todos os extratos. Se estapeia lá na frente do seu espelho. Não sei, mano. Sei que você precisa ter clareza. E o dever de casa é todos os extratos bancários da pessoa física e da pessoa jurídica, ok? Você vai baixar tudo, vai somar tudo que entrou e tudo que saiu. Se você é um MEI, uma empresa de comércio, você vende produto, você precisa ter todas as notas que você fez de compra de mercadoria para saber se não ultrapassou os 64.800, tá? E aí a outra coisinha que você precisa fazer. O que você quer da vida? Ai, gente, eu preciso falar. Você tem quantos anos? Que eu pareço uma menina de 15 anos. Vou fazer 40 anos, gente. Olha a minha skin. 40 anos. Ai, meu Deus, que emoção. Então, eu já sou velho o suficiente para poder passar também, gente, algumas coisas de experiência de vida. Tomem bastante cuidado, porque a vida ela é uma só. E nosso planejamento financeiro nada mais é do que o nosso planejamento de vida. E o CNPJ que a gente utiliza, ele é um meio de. Então, normalmente eu pergunto à pessoa assim: quanto que você quer que esse CNPJ, que esse negócio te pague?
Se você precisa que esse negócio pague aí na sua vida mais do que R$ 6.750, MEI não é para você. E aí você sim precisa fazer um bom planejamento, incluir o pagamento dos impostos, gostando ou não, gente. Se eu virar pra você e falar, eu gosto muito de pagar imposto, não gosto também de pagar imposto, fazer o quê, cara? Como sai? Então me perguntam assim, como saber se o MEI foi desenquadrado por excesso de faturamento? Você não sabe quanto que faturou? Lembra? É foda, né? Que tu não sabe, mas a Receita sabe. Aí tem que entrar dentro lá do portal do ECAC, na parte do CNPJ e fazer uma consulta de pendência, tá? Mas se você tá em dúvida, é triste isso, gente. A pessoa tá em dúvida se ela desenquadrou por excesso de receita. Porra, tu não sabe quanto que recebeu? Cadê a responsabilidade dos adultos? A mãe de vocês e o pai de vocês erraram, porra. Eu vou falar isso porque eu tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos. E aqui eu educo pra vida. Ah, eu não sei quanto que recebi. Parem com isso, gente. Peguem o extrato bancário. Peguem o extrato bancário e some tudo que você recebeu em 2025. Estão me perguntando, Dani, tem como subir para ME? Tem seu planejamento, amor? Claro que tem. É só desenquadrar, tá? A empresa e viver a vida, gente. E olha só, uma coisa que eu gosto sempre de falar quando o cliente vem pra mim, muitas pessoas, inclusive, vêm, gente, sem CNPJ. E eu não saio correndo pra abrir CNPJ de ninguém, tá? Eu não saio correndo pra abrir CNPJ de ninguém. Por quê? Porque parte do princípio do planejamento, parte do princípio daquilo que a pessoa sabe, tá? Daquilo que ela tolera de risco. Dependendo da tolerância do risco, eu preciso trabalhar isso. Aí dentro da psicologia econômica e da neurociência, existe formas de trabalhar essa parte. Porém, uma coisa que eu sempre falo, o MEI é ótimo para começo. É ótimo para começar. Então, quando o meu cliente tem uma atividade que é possível ser MEI, eu abro o MEI. E a gente vai trabalhando mês a mês o planejamento e desenquadra essa empresa. Então, eu já tive clientes que eu abri o MEI e desenquadrei 3 meses depois. Mas com 3 meses, normalmente a pessoa ela já tá mais ciente, tá? Ciente. Mas aí uma coisa é importante eu dizer. Quando você tá acostumado a pagar aquela guiazinha de menos de R$90 por mês, e você desenquadra e vai pagar a primeira guia dos 6% ali, normalmente, você vai pagar ali 300 pau, você vai ter um susto. E aí a sua mente, ela vai vir vários pensamentos intrusivos. Puta que pariu, 300 pau que eu vou dar pro governo, o governo não faz nada. Ah, por que eu poderia fazer com R$300? Mas que antes era mais fácil. Gente, cuidado. Cuidado. Nós não fomos educados com educação financeira, com educação fiscal e com civilidade, direitos e deveres, sabe? E eu tô dizendo pra você que não, nós não fomos educados assim. Agora, o fato de você não ser educado não quer dizer que isso não existe. Aí Nara tá falando, mentalidade pequena, quem pensa assim. Mas, infelizmente, a grande parcela da população hoje está se colocando nesse lugar de mentalidade pequena, achando que tudo gira em torno dessa pessoa e não gira, gente. E tá tudo bem, tá? Uma das coisas que eu tenho falado com a minha filha de 9 anos, que às vezes eu falo, filha, você tem que fazer... Mas eu já sei. Eu falei, você não sabe. Ah, mas eu já sei. Você não sabe. E nem deve saber, porque tu tem 9 anos, porra. Que com 9 anos tu sabe das coisas, fudeu. Eu com 40, então, tô o quê? Tô como? Eu falei, não, senhora, você não sabe. E tá tudo bem. Porque a mamãe que vai fazer 40 sabe muito bem que não sabe. Só sei que nada sei. E aí eu parto do princípio de preciso aprender. Porque sim, alguém sabe mais do que eu e esse alguém pode me ensinar. E também aprendo muito com a ignorância do outro. Acreditem, tá?
Parem para observar as pessoas, porque a gente consegue aprender muito com a ignorância do outro. A gente consegue aprender bastante com aquilo que o outro fez que deu merda e você não faz igual. É simples assim, tá? Por que que o MEI errado sai caro? Gente, vou voltar e vou ser sempre repetitivo. Estão me perguntando, afiliado Shopee, qual MEI abrir? Não é só qual MEI abrir, né? Normalmente é promoção de venda, intermediação, para te falar em questão de atividade. Mas parte do princípio de quanto que você vai faturar por mês, tá? Ah, eu já estou faturando mais do que R$6.750. Precisa de um contabilista, precisa de um contador, uma contadora, precisa de uma contadora. Esse é o profissional que vai te ajudar. Quando você tá doente, você vai pro médico. Quando você tá com algum problema de justiça, vai para advogado. Quando você quer construir uma casa, você vai pro engenheiro. Quando você quer abrir um negócio, você vai pro contador. É isso. Tá? Tem o MEI, ultrapassou o limite em movimentação bancária. Qual é o seu negócio? Esse negócio precisa evoluir. Esse negócio precisa evoluir. E uma das coisas que eu tenho falado bastante é: tenha honra em pagar o tributo. Até a própria guia do MEI. Tá? Até a própria guia do MEI. Se você paga a guia do MEI, você já configura-se um contribuinte. Se você não paga nada, você é um vagabundo, cacete. Que tá roubando dos cofres públicos. Devia ter vergonha. Que não tem honra na sonegação. Sonegar é crime no Brasil. Jaqueline, eu pago feliz, é meu negócio. Parabéns, Jaqueline. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Se você tá fazendo certo, tá contribuindo com R$1, é isso. É sobre isso. Tá pagando 1 milhão, maravilhoso. Cobre. Agora a gente tem que aprender a cobrar. No lugar certo, do jeito certo. As pessoas certas. Tá? Mas bata no peito como uma pessoa honrada. Eu acho a coisa mais tediosa a pessoa ir contra a lei. Independente se você gosta dela ou não. Tá? Gente, se você não fizer a regulação do teu MEI, você vai ter um problema muito grande. E cada ano que passa, a gente tem mais tecnologia. E você não vai estar falando com um fiscal de receita. Você está falando com um robô. Você está falando com um robô. Vou dar um exemplo que esse ano, basicamente, eu comecei a usar o TikTok. Tanto que eu tô na live no Instagram e tô na live no TikTok. Eu não sei mexer com TikTok. Eu não sou a pessoa mais tecnológica da vida para redes sociais. Confesso. Eu quebro muito a minha cabeça para aprender, tá? E às vezes eu fico perdida porque no Instagram é um público, é um formato. No YouTube é um formato. E no TikTok é outro. E é dinâmico, né? A galera pergunta e eu fico às vezes doidinha aqui. Mas tá sendo uma experiência bem interessante. Porém, gente, como eu não sei, eu sou a pessoa que eu não sei, talvez eu tenha que aprender. O TikTok, ele tem uma ferramenta que você faz a pergunta pro próprio algoritmo. E ele te fala tudo, cara. É uma pessoa que tá ali? É uma pessoa que tá aqui? Não é. E aí, se o TikTok tem um algoritmo que te ensina tudo, você acha que a Receita Federal, os governos do mundo inteiro, gente, acordem. Isso nem é teoria da conspiração, tá? É só a forma que as coisas são. Sabe? E a gente vai fazer o quê? Como diz Jesus. Jesus virou e falou o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu vou ficar aqui discutindo com Jesus? É sério isso? Quem sou eu na fila do pão, gente? Cuidado com a ignorância. Cuidado com a ignorância. O problema não é o imposto. Claro que a gente está tendo uma carga tributária elevada. Eu já falei isso diversas vezes. Isso me deixa extremamente triste, tá? Por quê? Por que isso me deixa extremamente triste? Porque eu sou a pessoa que quando tem alguma plenária importante, eu vou estar lá no canal do YouTube, minha televisão fica ligada, eu fico aqui observando tudo, eu mando mensagem, eu sou aquela pessoa pentelha, que não é pra aprovar essa porra. Eu marco eu marco o deputado, o senador
que votou contra ou votou a favor do aumento de tributo. Eu marco. Por quê? Porque eu não vou votar nessa pessoa de novo. E se for aqui do meu estado, vai levar um esporrão. É isso. É isso. Tô exercendo o meu direito constitucional. O problema é que as pessoas não sabem nem o que é Constituição. Aí fica aqui na internet batendo boca, um com o outro. Sabe quando que o Brasil vai mudar? Nunca. Porque ninguém muda porra nenhuma aqui batendo boca um com o outro. Muda pressionando lá em cima. Então, infelizmente, por negligência da população, nós vamos passar um problema muito grande de aumento de carga tributária. Porque a população ficou parada, tá? Não concordo com o aumento de tributos. Concordaria com esse aumento do tributo se eu não precisasse pagar plano de saúde, se eu não precisasse pagar a escola da minha filha, se eu não precisasse pagar tanto dinheiro lá no supermercado, se os valores de material escolares forem mais baratos. Então, existem vários sis. Ah, tá, mas é o que tem pra hoje. Então, filha, a gente vai ter que planejar com o que tem. Porque também não vou ficar aqui esperando as coisas magicamente mudarem. Então, mova-se a gente, tá? Titia fala com muito amor. Com muito amor. Porque se você cair na falácia de ficar batendo boca aqui na internet, você não vai viver a sua vida e ela vai passar e você vai ficar pobre. Você não vai contribuir com o teu INSS, não vai ter uma aposentadoria. Por quê? Porque perdeu tempo. Perdeu tempo. A perguntinha aqui, o diarista autônoma precisa emitir nota fiscal? Por enquanto, não, tá? Perdeu tempo. Não vamos perder tempo. Baseado nisso, você que está irregular com o seu MEI, tem até o dia 30 de janeiro para se regularizar. Se eu deixar de passar dia 30 e não me regularizar, você tem um problema enorme. E que não vai adiantar você fingir que ele não existe. Porque ele vai existir. E se você passar mal, se você precisar de se afastar pelo INSS, você não vai conseguir. E sim, você pode sofrer uma sanção da Receita Federal. Por quê? Porque você não está tributando, gente. Você não está pagando um imposto. E aí eu volto. Não quer burocracia. Não quero a burocracia de um negócio, Dani. E isso é genuíno, gente. Tem pessoas que aguentam isso. E tem pessoas que não aguentam. E tá tudo bem. Porque realmente empreender é só pros fortes, tá? Empreender exige uma resiliência. E resiliência é treinada. Você não nasce resiliente. Você não nasce disciplinado. Você desenvolve. Talvez você não esteja afim disso. Aí o que eu faço? Se capacite, faça o seu currículo e vai trabalhar para os outros. Aqui, que legal. Iná, não quero burocracia. Se não quer burocracia, seja sempre CLT sempre. E tudo bem. E tá tudo bem, gente. Não é um problema ser CLT, pelo amor de Deus. Todo trabalho deveria ser nobre. Tu vai lavar um vaso, vai receber por isso? Cara, lave com alegria. Por quê? Porque é um trabalho, gente. É um trabalho. Agora, quer empreender, não quer pagar a guia do MEI? Tô devendo o MEI mensal. Tem como ter desconto para pagar a corda, gente? Desconto? Que desconto? Você vai pagar juros e multa. Por que você vai pagar juros e multa? Por negligência. Ó, vocês tomem cuidado se vocês colocam na minha live que vai levar logo um esporrão, tá? Ah, eu não gosto, então não entra na live. É sobre isso. Gente, existem pessoas que casam com pessoas, assim... Existem as pessoinhas que têm um jeito de falar que talvez funcione mais pra você. E tá tudo bem, tá? A gente não vai agradar todo mundo. Agora, eu, Daniele, Dani Dornelas Contadora, eu parto pro princípio da realidade, da lei, da organização e daquilo que é o certo. Eu não vou ficar passando pano pra ninguém, tá? Não vou. Por quê? Porque não tem nenhuma criança aqui nas minhas redes. Eu só falo pra gente velha. Se você não tem capacidade de aguentar a realidade, é porque você ainda é uma criança. E realmente, gente, o que eu falo não é pra criança.
é para adulto, maduro, que consegue ter conversas difíceis. Se você deixar de passar 30 de janeiro e não regularizar o seu MEI, você vai ter um problema muito grande e vai acumulando dívidas e corre o risco de ter esse CPF bloqueado. Se o CPF for bloqueado, você não tira dinheiro do banco. A Cleia tá falando, passei Simples Nacional, dá um pouco de medo, mas é crescimento, né? Dá muito medo, gente. Sabe? Crescer dá medo. Por isso que é importante você estar bem assessorado com um bom profissional, dar sua confiança. Vamos normalizar os sentimentos, tá? E outra coisa, ficar com raiva, entre aspas, lá de ter que pagar a guia, é genuíno e tá tudo bem, mas o fato é, a gente vai ter que pagar assim mesmo. Escolha as batalhas que você vai batalhar, não dá pra batalhar todas. Ou então você só vai ser uma pessoa que não vai se desenvolver, não vai crescer. Isso sim é muito triste. Agora, crescer dá medo, sabe? Crescer dá medo. Eu fui uma pessoa que fui CLT uma grande parcela da minha vida e eu adorava CLT. Eu só não volto pra CLT porque eu tenho 2 filhos muito caros, sabe? E agora eu já me adaptei, já me acostumei. Mas particularmente falando, eu gostava muito de CLT, porque primeira coisa que eu não precisava, vender pra ninguém. Segunda coisa que eu não precisava, cobrar ninguém. Se tem um trem que eu não gosto, gente, é cobrar cliente. Eu cobro porque eu preciso de dinheiro, eu faço o que tem que ser feito. Eu gosto? Não gosto. Hoje em dia eu consigo cobrar sem ficar com o sovaco suando, sabe? Mas eu não gosto não. Lá no CLT eu não precisava fazer nada disso. Eu entrava no escritório, pegava meus fonezinhos de ouvido, enfiava aqui, ó. E trabalhava, não falava nem com ninguém. A pessoa antissocial. Eu era muito boa, tá? Produtividade, ó, alto nível. Mas a gente vira mãe, virou mãe solo, as contas vencem e aí a gente tem que se virar, tá? E é isso, a gente precisa se virar e normalizar. Inclusive, gente, normalizem a dificuldade. Por quê? Porque a gente mora no Brasil. O mundo está estranho. Não sei se vocês perceberam. O mundo está estranho. Isso não vai mudar porque você gostaria que fosse diferente. Não vai, tá? Então, parte do princípio da realidade, da maturidade. Não tem tolerância para assuntos realistas e difíceis. Você é uma criança ainda. Quantos anos tem? Ah, tem 30. Você é simplesmente uma pessoa de 30 com mentalidade de 15, porra. Eu falo isso com meu filho de 15 anos. Eu falo, Daniel, ele fala um negócio de política, né, e tal. Eu falei assim, Daniel, com 15 anos é a idade? Ah, que a gente fala umas merda, sabe? Tem licença poética pra falar merda. Com 30? Não, com 30 tu não tem licença poética pra falar merda, não. Até porque a expectativa de vida, gente, no Brasil, 70 e pouco, 80 anos. Mas aí qual é a expectativa de vida da tua família? Pode ser que a tua família tenha uma expectativa de vida de 65. Aí com 30 anos, meia idade, falando merda de igual um menino de 15. Ah não, gente, pelo amor de Deus, tomem vergonha. Tem que ter vergonha. Vergonha. Fiquem com vergonha. É isso, tenha vergonha. Vergonha de não trabalhar, vergonha de não pagar tributo. Tenha vergonha, vergonha de dever. Vergonha de comprar e não pagar. Pelo amor de Deus, tenha vergonha. Gente, o legal do TikTok é que a galera super interage, né? E às vezes até é difícil de acompanhar. Pra finalizar aqui a nossa live, tá? Vou reforçar. Precisa de planejamento. Quanto de faturamento você tem previsão para o ano de 2026? Quanto você faturou no ano de 2025? Tá? Primeiro, quanto você faturou no ano de 2025? Qual a sua previsão de faturamento para o ano de 2026? Partindo desse princípio, você vai entender se MEI ainda é viável para você. Ah, ok. Faturei, né, dentro dos 81 mil,
vou continuar faturando os 81 mil, pague a guia, envie a sua declaração anual, faça seu controle de caixa, vá viver com a sua família, vá fazer seu planejamento financeiro, vai transar com teu marido, vai fazer qualquer coisa, meu querido. Não fique batendo boca na internet. Ponto. Ah, não, Dani, eu já faturei mais do que os 81 mil em 2025. Então, você já tem que desenquadrar esse negócio e seguir a vida. Ah, não, eu tô em 81 mil em 2025, mas a minha previsão de faturamento é maior para 2026. Já procure um profissional para te orientar, tá? Para você já começar a entender o parangolê do desenquadramento, do empreendedorismo de verdade. Que MEI é aquecimento, tá? E tá tudo bem. MEI é aquecimento, para quem quer empreender, tá, gente? Para quem tá em renda extra, tranquilo, tá? Para quem é complemento de renda, também fica na paz de Jesus. Ah, não, eu quero ganhar mais. Quer ganhar mais do que 81 mil reais por ano? Tem que ter planejamento. E eu deixei o dever de casa. Pegue todos os extratos bancários do ano de 2025, pessoa física e pessoa jurídica, e você precisa saber quanto que você recebeu. Ok? No mês que vem, ó, na semana que vem, a nossa live de sexta-feira, toda sexta-feira, às 7h40 da manhã, a titia tá aqui, metendo a real sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre tudo que precisa para fazer você ficar rico sem problema com a Receita Federal. Mas na semana que vem eu quero começar a falar sobre a reforma tributária, gente. Principalmente para empresas de Simples Nacional e também MEIs que terão e sofrerão um impacto considerável na reforma tributária. E você tem este ano de 2026 para se preparar. E eu vou estar aqui sempre ajudando-os naquilo que for necessário, né? Aqui até que eu tenho uma galera que não me esculacha tanto. Já no TikTok tem alguns aqui que aparecem querendo me esculachar, mas eu tô cagando, tá, gente? Que a intenção é boa. É passar não apenas a informação, mas realmente a educação. Claro que de uma forma mais descontraída, quase como uma mãe, uma titia, aquela coisa que morde e assopra. É isso, morde e assopra. Eu, particularmente falando, eu prefiro não morder, mas as pessoas, elas não evoluem no conforto. Vou deixar vocês aqui no Instagram com esse barulho. Gente, cuidado com o conforto. Não existe evolução no conforto. Se tiver muito confortável, para e analisa. Tá muito confortável, para e analisa. Você não vai crescer no conforto. A gente cresce no desconforto com clareza, ok? Ah, não, eu tô aqui na merda porque eu fiz um monte de coisa errada. Não é sobre isso. Mas também é um bom motivador para você acordar. Cuidado com a mediocridade. Não tem nada que deixe a pessoa mais medíocre do que o médio, sabe? Só fica o quê? Medíocre, acomodada. E a vida, ela é uma só, sabe? A vida, ela é uma só. E a gente precisa fazer com que ela seja esse contar de história. Eu brinco que é o tiro, porrada e bomba. Ninguém quer ouvir uma história de vida monótona. Ah, eu cresci, tudo deu certo, nunca tive um problema, nunca tive um parangolê diferente. Ninguém quer ouvir essa história. A gente quer a jornada do herói, a gente quer aquela pessoa que, uau, sabe, tem história pra contar, só não arrume problema pra você. Eu falo isso pra mim todo santo dia, Daniele, não arrume problema. A única coisa que eu fico aqui, não vou arrumar problema. Eu vou resolver problema, meu e dos outros. Agora, arrumar problema é que a gente não pode, ok? Então, queira viver a sua vida da melhor forma possível e não se acomode nunca. Nunca, jamais. Super beijo pra você que tá aqui no Instagram. Você que tá no TikTok, eu ainda tenho mais uns 10 minutinhos aqui pra gente bater papo. Até sexta-feira.